Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivenciando o 18º domingo do tempo comum, ano litúrgico A, inaugurando o mês de agosto. Esse mês que é tão importante para nós aqui da Diocese de Jales, interior do estado de São Paulo. Porque além de ser o mês vocacional, como é celebrado em todo o Brasil, o mês de agosto também traz a solenidade, a festa da Assunção de Nossa Senhora, Assunção de Maria, que é a padroeira da nossa diocese. E nós teremos também, neste mês, a famosa Romaria Diocesana, que todos vocês já comecem a se preparar, né, para esse momento. E também, no mês de agosto, nós temos a Semana da Família, outra belíssima iniciativa da Pastoral Familiar de todo o Brasil, por sinal, que vale a pena a gente valorizar e participar. O tema que eu escolhi para esse 18º domingo do tempo comum, para a nossa liturgia, é o seguinte: o valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá. Vou repetir. O valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá. Com a sagacidade, humor, ironia e sarcasmo que lhes são típicos, o evangelista Lucas aborda um tema tão antigo quanto o mundo, o tema da herança. Herança. Não há nada como herança para dividir as pessoas. Vamos ouvir hoje, então, o capítulo 12 de Lucas, versículo 13 ao 21. Capítulo 12, versículo 13 ao 21. E começamos já lendo, e o texto já vai aparecer para você, o versículo 13 do capítulo 12 de Lucas, que diz o seguinte: naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus está falando de confiança no Pai e é interrompido por alguém que, em vez disso, confia no dinheiro. Essa pessoa se dirige a Jesus com um tom imperativo: dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Como dissemos, é uma questão tão antiga quanto o mundo, a questão das heranças. A herança é sempre causa de divisões e desavenças. Porque sempre haverá alguém que esperava mais, que exigia mais, que queria mais. E isso causará inimizade e muitas vezes desacordos que duram para sempre, infelizmente. Para Jesus, toda herança é fruto da avareza, do egoísmo, da ganância, atitudes que fecham o ser humano irremediavelmente aos outros e a Deus. Portanto, toda herança é fruto do egoísmo. Pois se as pessoas fossem realmente generosas em vida, não teriam acumulado o suficiente para poder deixar em herança. Toda herança contém um fator tóxico que envenena a vida de quem a recebe. Assim, acreditamos estar fazendo bem deixando a herança, e em vez disso, entregamos um fruto envenenado que mais cedo ou mais tarde dará os seus frutos desastrosos. Leiamos agora o versículo 14 do capítulo 12 de Lucas. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E Jesus recusa esse pedido. Quando Jesus usa a expressão homem, ele está sempre em uma postura negativa. Ele não está feliz com esse pedido e com essa atitude dessa pessoa. Na frase, quem me constituiu juiz ou árbitro mediador, está a última palavra, que literalmente é divisor, aquele que divide as coisas, já que é isso que estão pedindo para ele fazer, né? Dividir a herança. Vejamos agora o versículo 15. E disse-lhes: atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E aqui está a severa advertência de Jesus, que deve ser levada em consideração. A ganância é o desejo de possuir. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, irá afirmar que a ganância é idolatria. Isso mesmo. São Paulo afirma em Colossenses que ganância é idolatria. Você pode ser a pessoa mais religiosa, mais piedosa, mais devotada do mundo. Mas se você acumula dinheiro,
se você deseja possuir, se você é visceral e profundamente egoísta, você é um idólatra. Você não tem nada a ver com o Pai, porque o Pai é amor que ele compartilha generosamente com todos. O valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá. Do que ela dá. O ensinamento de Jesus nos evangelhos é que se possui apenas o que se é capaz de dar. O que é guardado para si não é possuído, mas nos possui. Vejam só vocês. Prosseguimos agora lendo os versículos de 16 a 17, sempre capítulo 12 de Lucas. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E agora, eis uma parábola ferina que Jesus conta. Ela nos conta sobre uma pessoa rica que, além disso, realizou uma colheita abundante. Ele raciocinava, ponderava consigo, diz-nos o evangelista. Mas cuidado, isso é uma ironia. Porque depois Jesus vai falar que ele não raciocinava coisa nenhuma, ele é um tolo, né? O rico, os ricos, estão em estado terminal de egoísmo, para o qual não há esperança de salvação. Porque deveriam ser generosos, mas eles, justamente por serem ricos, não o são. Os ricos não pensam nem um pouco em dar, em compartilhar, com raríssimas exceções, talvez. Ele já é rico e tem esse campo que lhe traz uma colheita abundante. Não é que ele pensa: a quem posso dar essa colheita? Com quem posso compartilhar da minha grande colheita? Não. O rico da parábola pensa apenas em si mesmo. Para os ricos, tudo é para eles. Prossigamos. Os versículos 18 a 19, capítulo 12 de Lucas. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Percebemos na atitude e palavras do rico somente avareza e ganância. E novamente esse tema dos bens retorna. Ele pensa apenas e somente em si mesmo. Não há o menor sinal de solidariedade e de partilha em suas palavras. Já é rico, tem frutos abundantes. Vamos, o quanto custa dar aos outros, ele poderia pensar. Não. O rico, como eu disse, está em estado terminal de egoísmo, para o qual não há esperança. Vejamos agora o versículo seguinte, o versículo 20 do capítulo 12 de Lucas. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? E aqui está a sentença de Deus. Lembremos que no tempo de Jesus, o rico era uma pessoa que se considerava abençoada por Deus, enquanto o pobre era uma pessoa que era considerada punida por Deus, castigada por Deus. A tradução aqui diz tolo, porque na boca de Jesus não parece conveniente aparecer certas expressões um tanto fortes. Mas, na realidade, o que está no texto grego original não é tolo. Jesus chama este rico de deficiente, idiota, estúpido, dito inclusive com vigor. Eis que primeiro Jesus havia dito que o rico raciocinava consigo, e em vez disso não ponderava consigo coisa nenhuma. O rico não é apenas um doente terminal de egoísmo, para quem não há esperança, mas também é um estúpido, segundo Jesus, pois ele acumulou tantíssimo e não pode nem aproveitar para si mesmo. Vai morrer e tudo o que acumulou, para quem será? Vejamos agora o versículo 21. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E aqui surge uma pergunta óbvia. Como alguém se torna rico diante de Deus? Dando aos outros. Isso mesmo, dando, repartindo o que tem, o que é com os outros.
Jesus, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que também foi redigido pelo mesmo evangelista, afirma que há mais alegria em dar do que em receber. O segredo da felicidade não consiste no que você recebe, no que você tem, no que você acumula, mas no que você dá e compartilha generosamente com os necessitados. Bom, após essa reflexão na qual fomos inspirados por Frei Alberto Maggi, biblista italiano, eu faço as minhas ponderações pessoais e começo com uma famosa frase de Lev Tolstói. Lev Tolstói viveu de 1828 a 1910 e foi um grande escritor russo, considerado um dos maiores escritores do mundo, de todos os tempos. Diz Tolstói: os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Vou repetir. Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Se alguém ainda duvidava da impossível conciliação entre as palavras e a prática de Jesus com os valores e princípios da sociedade na qual vivemos, este evangelho acaba com todas as dúvidas e ilusões. Para a sociedade capitalista na qual vivemos e pela qual somos educados, os principais valores e ideias a perseguir são riqueza, competição, sucesso pessoal, fama, poder, capacidade de influenciar e manipular pessoas e a eterna juventude e bem-estar. Porém, para Jesus, tudo isso não passa de tolice, estupidez, loucura e irracionalidade. Porque, por mais dinheiro que alguém possa ter, ele jamais terá o controle total de sua vida. Ele não pode evitar a sua caducidade e o seu próprio fim. E por essa riqueza e poder tão incertos, muitas pessoas estão dispostas a destruir a vida de milhões de criaturas e do nosso próprio planeta, enquanto permanecem não apenas calmas, mas também orgulhosas de si mesmos. Isso é irracionalidade total. Quem acabará aproveitando de todo o seu trabalho, de todos os seus esforços, de tudo aquilo que acumularam, são pessoas que, em muitos casos, nem saberão valorizar e preservar o que receberam de graça, de herança, não é verdade? E pensar que, na atualidade, temos uma das maiores concentrações de riquezas de toda a história do ser humano. Sim, os ricos estão se tornando hoje em dia cada vez mais ricos, enquanto os pobres se tornam cada vez mais pobres. Com isso, temos como consequência o aumento da insegurança, a redução da qualidade de vida de muita gente, o aumento do consumo de drogas e álcool, a depredação do planeta do qual dependemos, a infelicidade e falta de sentido na vida para bilhões de seres humanos desta terra. Porém, há uma tolice maior nessa atitude de viver para acumular bens e riquezas. O essencial da vida, o segredo de ser feliz, não se encontra nisto, mas encontra-se no dar, no compartilhar bens e dons que se possui, no repartir aquilo que se tem, no ser solidário, no ser fraterno e misericordioso. Por fim, é bom levarmos em conta uma séria e realista constatação, vejam só, que fez um teólogo espanhol muito atento aos tempos que vivemos. Diz esse teólogo espanhol: e nunca devemos esquecer que todos nós somos gananciosos. Ninguém escapa da ganância, porque brota do desejo. E o desejo é um mecanismo inato que sempre nos acompanha, que nos mobiliza, claro, para as coisas boas, para que sejamos criativos e eficientes. Mas também o desejo nos leva a apropriar-nos do que é dos outros, induzindo-nos a roubar com sã consciência, ou pelo menos com argumentos que tentam justificar as mais sujas malandragens que por vezes fazemos como a coisa mais natural do mundo.
E, infelizmente, tudo isso está na ordem do dia hoje. São palavras proféticas de um teólogo espanhol que perdemos recentemente, José Maria Castillo. E agora você já vai começar a ver a oração aparecendo na sua tela. Eu te convido a fazer essa oração juntamente comigo. Os homens, sejam eles ricos ou pobres, são apenas um vapor enganoso. Colocando todos na balança, veremos que eles não são nada. Não confiem na violência, nem depositem vãs esperanças na rapina. Se acumularem riquezas, não lhes deem o seu coração. Deus falou uma vez e eu ouvi duas coisas. Teu, meu Deus, é o poder. Tua, Senhor, é a misericórdia. Tu dás a cada um o que suas obras merecem. Este é um trecho do Salmo 62, versículos de 9 a 13, na tradução da Bíblia Reina Valéria. E a vocês que nos acompanharam, um beijo no coração. Deus vos proteja, vos conceda um santo domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.